Olá, o BNews 19 horas está chegando com as notícias de infraestrutura. E as autoridades do Canal do Panamá estão preocupadas com a concentração de mercado. A MSC trabalha para adquirir os dois principais terminais portuários do país na entrada e saída do canal. Mas no Brasil, a possibilidade de concentração de mercado no leilão do Tecon Santos 10 é mínima. Essa é a avaliação de um consultor da Solve Shipping. A reportagem é de Paulo José Ribeiro. A MSC, maior armadora do mundo, negocia a compra de dois terminais no Canal do Panamá, o Terminal Balboa, na costa do Pacífico, e o Terminal Cristóbal, no Atlântico. Mas o negócio enfrenta resistência por parte da administração do porto. O chefe da autoridade portuária, Ricardo Vasques Morales, afirmou estar preocupado porque o negócio poderia gerar concentração de mercado e afetar a competitividade num dos maiores portos do planeta. O plano global da MSC envolve a compra de 43 terminais da CK Hutchison, conglomerado de Hong Kong. As compras somam um total de 23 bilhões de dólares e seriam feitas em parceria com a BlackRock, gestora americana multinacional de ativos. A preocupação do chefe do Canal do Panamá tem sido tema de discussão no setor portuário. Projetos importantes para o desenvolvimento dos portos ao redor do mundo passam por um debate sobre a concorrência. Aqui no Brasil, o Tecon Santos 10, novo terminal de contêineres no Porto de Santos, vive um impasse em relação ao formato do leilão. A ANTAQ defende um certame dividido em duas etapas e com restrição às operadoras que já estão no complexo, o que impossibilitaria a participação da MSC e da Maersk na disputa, já que as companhias possuem ativos no terminal da BTP. Inicialmente, o leilão do Tecon Santos 10 está previsto para dezembro, mas a definição do formato de disputa pode adiar esse prazo para 2026. Construir terminal não é como fritar pastel. Leva aí de 7 a 10 anos, né? E isso, quanto mais demorar para começar, a demanda vem crescendo muito forte. A demanda brasileira cresceu 20% em 2024, está crescendo 10% esse ano, enquanto a demanda de crescimento portuário no resto do mundo está crescendo 4,5%, né? Já desde 2024. Então, quanto mais existe um claro descompasso, e é essa a minha angústia, né, entre o crescimento da oferta, né, que vem sendo muito lento, da oferta de terminais, e o crescimento da demanda, que vem muito forte. O modelo defendido pela área técnica do Tribunal de Contas da União é de um leilão sem restrições, em fase única. A ideia é que, caso o vencedor já atue no Porto de Santos, ele teria que abrir mão desse ativo. A avaliação de quem defende essa proposta é que o desinvestimento já seria o bastante para que não houvesse concentração no porto. Essa joint venture da Maersk com a MSC no BTP, ela fez sentido lá atrás, quando as duas tinham aquele 2M e queriam compartilhar navios, compartilhar serviços, né, compartilhar rotas, e nesse caso existia muitas sinergias, mas desde que a Maersk comprou a Hamburg Süd e foi proibida pelas autoridades asiáticas de compartilhar navio, né, compartilhar serviço ou rota com a Maersk, deixou de ser racional eles dividirem um terminal. Então é por isso que a Maersk ela tem casa própria, vamos dizer assim, em Santos, e acaba morando de aluguel na Santos Brasil e hoje na DP World. 5 empresas verticalizadas figuram no top 10 das maiores operadoras de contêineres do mundo. Juntas, a MSC, Maersk, CMA-CGM, COSCO e a Pag Lloyd somam 64,5% da capacidade global de transporte marítimo de contêineres. A maior parte desse total é da MSC, com 20%. A companhia conta com uma capacidade operacional de 6,6 milhões de TEUs. Mesmo com um número expressivo, o risco de uma concentração no mercado global é pequeno, segundo o consultor da Solve Shipping. Mesmo que isso acontecesse, né, e a gente começasse a observar abuso de poder econômico e tal, eu tenho certeza que as nossas autoridades estão muito bem preparadas, né, com os remédios certos para ou demandar um desinvestimento ou para demandar alguma mudança de política, né, de preços, transparências, o que quer que seja.
Então, o que me preocupa cada vez mais, e a Solve vem aí desde 2019, tem artigos nossos aí, né, meu e dos meus sócios, né, tem artigos, tem entrevistas nossas, tem apresentações nossas mostrando desde 2019, a gente vem alertando para essa falta de capacidade que aconteceria, porque porto, terminal, a gente planeja com 10 anos de antecedência. Né? E lá em 2019 já estava claro que ia faltar capacidade em Santos. O novo diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, tomou posse agora há pouco em Brasília. E a Aline Beckett acompanhou. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, Frederico Dias possui pós-graduação em Controle da Regulação de Infraestrutura e em Auditoria e Controle Governamental. Tenho certeza que juntos fortaleceremos ainda mais a ANTAQ e reafirmaremos a sua missão e seus valores e construiremos um futuro cada vez mais sólido para o setor aquaviário e para o Brasil. Peço licença agora para terminar em tom pessoal, reconhecendo o tamanho do desafio que me espera. Ao receber o convite, optei por dizer sim a essa missão, certo de que posso contribuir para esse país. Ele iniciou a carreira no setor privado, na área de recursos hídricos e meio ambiente, mas foi no serviço público que consolidou a experiência voltada à regulação e à infraestrutura. Passou pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União e pela Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas. Também foi chefe de gabinete de autoridade e secretário-geral da Presidência da República entre 2022 e 2024, cargo que coordenou áreas como tecnologia, inovação, planejamento e relacionamento institucional. Frederico Dias foi sabatinado pela Comissão de Infraestrutura e pelo plenário do Senado no mês de agosto. Ele terá mandato até fevereiro de 2030 e assume a vaga deixada pelo ex-diretor-geral Eduardo Neri. A nomeação foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial da União em 29 de agosto, assinado pelo presidente Lula. Na mesma ocasião, o chefe do executivo designou também a nova ouvidora da ANTAQ, Renata Souza Cordeiro. A expectativa é que o novo diretor-geral reforce a atuação da agência na regulação dos portos e do transporte aquaviário, em um momento de avanços nas concessões e nos investimentos do setor. Tem muito trabalho pela frente e acho que é isso, é que a gente tem esse canal de diálogo permanente. Quando tiver dificuldade, me ligue, vamos conversar, porque eu digo sempre que são as diferenças que constroem as convergências e o Brasil nunca precisou tanto de convergência como a gente está vivenciando nesse momento. Eu acho que a gente precisa avançar no setor portuário, que é um dos setores que mais crescem no Brasil, que geram emprego, geram renda e movimentam a economia do Brasil. E pela manhã, quem tomou posse foi o novo diretor-geral da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Theo Sampaio substituiu Rafael Vitali, que encerrou o mandato em fevereiro. Ele ficará à frente da agência pelos próximos 5 anos. Sampaio integra a diretoria da ANTT 2021 e atuou nas modelagens que permitiram concessões de rodovias federais, como as BRs 040 e 381. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o Fundo Nacional da Aviação terá crédito de 6 bilhões de reais em linhas de financiamento. Ele afirmou que a iniciativa também será estendida para companhias que desejarem operar no Brasil no futuro. Então a primeira etapa foi consolidar o FENAC, que é para 2025 4 bilhões de reais, e para 2026 nós estamos trabalhando com 6 bilhões de reais. Então as 3 principais companhias aéreas, Latam, Gol, Azul, já sinalizam e se captar através do FENAC, e outras aéreas que estão aí surgindo ou que hoje fazem transporte de cargas, elas esperam que o FENAC esteja funcionando bem para que ela possa também buscar crédito para poder comprar novas aeronaves. E um dos fatos importantes é que a gente está trabalhando para que esse FENAC também possa estimular a compra de aviões da Embraer, sobretudo com a aviação regional do país. Eu acho que a primeira etapa
foi dada. As aéreas estão saindo de um processo de recuperação judicial. Agora nós temos essa linha de crédito. A gente está tendo um crescimento na aviação brasileira. Saímos de 98 milhões de passageiros para, em 3 anos, quase 130 milhões. E o desafio agora é o quê? É as empresas mais estruturadas poder comprar mais aviões. Comprar aviões aumenta a oferta, aumentando a oferta diminui o preço da passagem no Brasil. A utilização dos recursos para financiar as aéreas foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Para o ano que vem, ainda precisa da aprovação do Conselho Monetário Nacional. Segundo Silvio Costa Filho, essa é a primeira linha de crédito da história da aviação brasileira. Veja agora outras notícias. Um navio graneleiro encalhou na saída do canal do Porto de Santos no último domingo. A embarcação da companhia chinesa Shadow Shipping teria ficado sem propulsão durante a manobra de entrada no canal, de acordo com informações da Capitania dos Portos de São Paulo. A Autoridade Portuária de Santos informou que a navegação do canal foi interrompida durante a noite até o navio ser fundeado com o apoio de rebocadores. A APS também informou que o incidente não prejudicou o tráfego de navios e nem as operações portuárias. E em Imbituba, Santa Catarina, um navio de contêineres bateu em uma embarcação pesqueira durante manobra de evolução no porto. De acordo com a autoridade portuária, as rajadas de vento dificultaram a operação, além de um problema mecânico em um dos rebocadores. A administração do porto de Imbituba informou que foram apenas danos materiais no barco pesqueiro e em uma boia de sinalização. O comandante do navio precisou lançar uma âncora para evitar que a embarcação ficasse à deriva. Um monomotor caiu em um canavial perto do centro de Cururipe, litoral sul de Alagoas, e a aeronave transportava 180 quilos de cocaína. O piloto era o único tripulante e morreu no local do acidente. Ele portava um documento da Austrália. Segundo a polícia, há indícios de que o piloto tentou fazer um pouso em uma estrada dentro do canavial que fica por trás do estádio Gerson Amaral. A Polícia Civil vai investigar a origem da droga. A Petrobras comprou 27,5% da participação do Bloco 4 de exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe, na África. Agora a estatal brasileira passa a integrar o consórcio de bloco, composto pela Shell, que opera 30% do ativo, a Galp e a ANP, Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe. A Petrobras informou em nota que a compra integra os planos estratégicos da estatal para o período 2025-2029. A escolha da África está alinhada com a estratégia da Petrobras de reposição de reservas, principalmente por causa do declínio do pré-sal a partir de 2030. O porto de Itaqui, no Maranhão, atingiu em agosto a maior movimentação da história para um único mês. Foram 3,8 milhões de toneladas, 7% a mais que agosto de 2024. O resultado ficou 8,9% acima da meta estabelecida para o período. No acumulado de janeiro a agosto, o porto movimentou 24,9 milhões de toneladas, alta de 8% e 5% a mais que o planejamento anual. A movimentação de granéis sólidos foi destaque, com 3 milhões de toneladas movimentadas no mês. O turismo brasileiro faturou 108 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025. O crescimento chega a 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela FEComércio com base nas informações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Das 17 unidades da federação analisadas, 14 tiveram salto positivo. Destaque para o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. O transporte aéreo de passageiros teve alta de 10,6%, com faturamento de 27 bilhões de reais. Os portos brasileiros tiveram o melhor resultado para um único mês na história. Os dados de julho foram apresentados pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
O Brasil movimentou só no mês de julho 124,7 milhões de toneladas. O aumento passa de 4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, foram quase 780,4 milhões, crescimento de 1,75% na comparação com 2024. É o maior número já registrado na história da movimentação portuária brasileira para este período. Os terminais autorizados movimentaram 502,6 milhões de toneladas, enquanto os portos organizados, 277,7 milhões. E entre eles, o Porto de Santos representou mais de 29% do total. Foram mais de 81 milhões de toneladas, número que supera em 2 vezes o do segundo colocado, Paranaguá, que movimentou mais de 37 milhões. Completam a lista dos principais portos brasileiros: Itaguaí, no Rio de Janeiro, Itaqui, no Maranhão, Rio Grande, no Rio Grande do Sul e Suape, em Pernambuco. E entre as cargas, o minério de ferro lidera a lista. Entre janeiro e julho, foram mais de 250 milhões de toneladas. Depois vieram combustíveis, grãos, contêineres e adubos fertilizantes. A navegação de longo curso representou 71% do total da movimentação e a cabotagem, 21%. A navegação interior, 6,8%. E o Porto de Santos registrou recordes de movimentação de cargas no mês passado. Foi o melhor agosto da história, com 16,5 milhões de toneladas. Um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo mês de 2024. Entre os destaques, as exportações de celulose registraram alta de 55,8%. Soja, sucos, gasolina e óleo combustível também tiveram crescimento expressivo. A participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira chegou a 29,9%, superando os 28,5% registrados em agosto de 2024. E o BNews 19 horas desta terça-feira fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma excelente noite para você e até lá.